Olá, irmãos, amigos, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para que a poderosa palavra de Deus seja glorificada em toda a terra. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão, preste atenção, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Meus irmãos, essa é a poderosa palavra de Deus, que tem uma palavra de Jesus que nos exorta, que nos confronta, que nos desafia. Entenda que nesta passagem mostra um homem com um problema. Um homem com um problema com o seu filho. E meus irmãos, este homem foi até os discípulos de Jesus com um problema. O filho estava possesso de demônio, muitas vezes tinha ali convulsões, espécie de epilepsia, muitas vezes jogava o corpo dele no fogo, jogava o corpo do menino nas águas, e era uma aflição, era uma angústia, era uma tormenta, era um desespero para aquele pai. Aquele pai então vai até os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não puderam curar, não puderam resolver. E Jesus então dá uma palavra dura para aqueles discípulos. Irmãos, nós precisamos aceitar as palavras duras de Jesus, porque ainda que seja uma palavra dura, ela sempre vem carregada de mansidão e de amor. Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Jesus está sendo sincero com aquelas pessoas e Jesus agora está expondo a incredulidade e até mesmo a perversidade do coração daquelas pessoas. Meus irmãos, nós precisamos aceitar a exortação e nós precisamos então aprender com Jesus. Como que eu faço para não ser uma pessoa incrédula? Como que eu faço para ter uma fé que produz resultados? Eu não vou me conformar com a incredulidade. Jesus, eu entendo que muitas vezes eu sou incrédulo. Meu irmão, você tem que reconhecer isso diante de Jesus, porque Jesus está falando para nós.
Muitas vezes a falta de resultado é a nossa incredulidade. Então Jesus foi claro com aqueles discípulos. E Jesus expôs ali a incredulidade e a falta de fé deles. E Jesus vai falar, meu irmão, de uma questão de tamanho de fé. Jesus falou, é por causa da pequena fé de vocês. E ainda aqui, meu irmão, por que eu falo que Jesus falou de forma dura, mas de uma forma amorosa? Porque ao mesmo tempo que ele repreendeu, Jesus falou, traga o menino aqui. E Jesus então repreendeu o demônio. Jesus falou com aquele demônio, Jesus deu uma ordem para aquele demônio e Jesus trouxe cura, trouxe libertação. Veja que Jesus repreendeu, mas Jesus ajudou e Jesus ensinou, porque lá na frente Jesus vai dizer, vocês não conseguiram por causa da pequena fé de vocês. E por que a fé é pequena? Porque vocês não estão exercitando a fé que vocês têm. Porque a questão, meu irmão, não é tanto o tamanho da fé, mas a falta de exercício da fé. Porque Jesus vai falar aqui que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão, uma semente pequenininha, nós diremos ao monte. Veja que não é a questão do tamanho, mas é a questão da falta de exercício da fé. Então, queridos, nós precisamos estar exercitando a nossa fé. E como que eu posso exercitar a minha fé? Declarando palavra de cura, palavra de libertação, dando ordens, liberando decretos no reino espiritual. Jesus, meu irmão, ali ele liberou uma palavra para aquele espírito imundo. Jesus repreendeu o demônio. E naquele instante, naquela mesma hora, o menino ficou curado. Ah, meu irmão. E aí depois Jesus vai ensinar, se vocês tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, erga-te daqui para lá, e ele se mudará e nada lhe será impossível. Meu irmão, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então vamos declarar a palavra de fé. Eu quero orar com você. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não vamos nos conformar com a incredulidade, nós não vamos nos conformar com a opressão de demônios. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, movido agora pela fé, exercitando agora a minha fé, junto com a fé dessa pessoa, nós repreendemos todos os demônios, damos uma ordem agora a todo espírito imundo, maligno, que tem se levantado contra as nossas vidas, contra o filho desse meu irmão, contra a vida financeira, contra a saúde, toda enfermidade, todo o mal, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, use a sua fé, exercite a sua fé, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.